Questão. Dada a equação, determine o elemento que oxidou, o elemento que reduziu, o agente oxidante e o agente redutor. Então agora a gente vai aplicar os conhecimentos de Knox em uma equação química. Então aqui a gente tem a equação do CO, que é o monóxido de carbono, reagindo com o O2, que é o gás oxigênio, para formar o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o NOx de cada elemento, assim como a gente fazia quando a substância vinha separada. Então, aqui a gente tem o CO. No CO, a gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2. O NOx do oxigênio, a gente vai levar em consideração que ele é fixo, menos 2. E o NOx do carbono, a gente não sabe, é X. Então, a gente vai calcular normalmente o NOx do carbono. X vezes 1, X. Menos 2 vezes 1, menos 2, igual a zero. Então, o NOx do carbono nesse composto vai ser igual a mais 2. O NOx do oxigênio aqui, O2, ele é uma substância simples. Então, o NOx dele é zero. Então, aqui o X vai ser igual a zero. Aqui no CO2, de novo, o oxigênio é menos 2, carbono é X. X vezes 1, X. Menos 2 vezes 2, menos 4, igual a zero. Então, X vai ser igual a mais 4. Então, agora, a gente vai analisar a reação e ver quem alterou o NOx. Então, aqui esse X do carbono, eu vou substituir pelo mais 2, que foi o valor que eu encontrei. Então, o carbono aqui é mais 2. E lá do outro lado, na equação, o NOx do carbono é mais 4. Então, o carbono passou de NOx mais 2 para NOx mais 4. Ou seja, houve uma alteração no valor do NOx do carbono, certo? Então, esse aqui, ó, ele mudou o seu NOx de mais 2 para mais 4. Aconteceu a mesma coisa com o oxigênio. O oxigênio, daqui para cá, não mudou. Oxigênio aqui no CO é menos 2, aqui no CO2 é menos 2. Só que aqui no O2 o NOx era zero. Então houve uma alteração do NOx do oxigênio, de 0 para menos 2. Então aqui a gente tem o carbono que alterou seu NOx de mais 2 para mais 4. E aqui a gente tem o NOx do oxigênio de 0 para menos 2. Então o que a gente observa? Quando a gente altera o NOx de mais 2 para mais 4, significa que o carbono perdeu elétrons. O carbono tinha NOx mais 2 e variou para mais 4. Então, esse carbono perdeu 2 elétrons. Quando a gente analisa o oxigênio saiu de 0 para menos 2. Então, o oxigênio ganhou 2 elétrons. Ou seja, um elemento da minha equação oxidou e outro elemento da minha equação reduziu. Se o carbono perdeu 2 elétrons, ele é o elemento que oxidou. Então a questão está perguntando primeiro, quem é o elemento que oxidou? Então, quem oxidou? Vou colocar aqui embaixo. Quem oxidou? Resposta, carbono. O carbono foi o elemento que oxidou porque ele perdeu 2 elétrons. Segunda pergunta, quem é o elemento que reduziu? Então, quem reduziu? O elemento que reduziu é quem ganhou elétrons. Quem ganhou elétrons? O oxigênio. Então, o oxigênio é o elemento que reduziu. Aí a questão está perguntando, quem é o agente oxidante? Agente oxidante. O agente oxidante é aquele que reduziu. A substância que reduziu é quem promove a oxidação. Quem reduziu? Oxigênio. Então, ele é o agente oxidante.
E a questão também está perguntando quem é o agente redutor. O agente redutor é aquele que oxida. Quem oxida é o carbono. Então, ele é o agente redutor.